Olá, minha irmã, quero te cumprimentar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexander, pastor da Igreja Metodista Central em Vitória, e gostaria de compartilhar com você uma palavra de esperança. A palavra de Deus, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, traz uma história muito interessante e relevante para as nossas vidas. Trata-se do episódio da narrativa bíblica quando o apóstolo Paulo, bem como seu companheiro de missão, Silas, foram aprisionados por terem pregado a palavra numa cidade romana e assim promoverem a libertação de uma jovem que tinha um espírito adivinho, e os seus senhores sofreram as consequências econômicas e financeiras pela libertação dela, pelo poder de Jesus, pela palavra pregada. Esse texto, que é um texto muito conhecido, diz no final dessa história, no capítulo 16 de Atos, a partir do verso 33 ou 32, diz assim: eles pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele, o carcereiro, batizado, e todos os da sua família. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Esta palavra nos traz a revelação que há uma esperança para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que no momento em que Paulo e Silas estavam aprisionados, por volta da meia-noite, segundo o relato bíblico, eles cantavam e louvavam a Deus. E nesse exato momento aconteceu um fenômeno, um terremoto, que abalou a estrutura daquela prisão, de maneira que as portas, as cadeias se romperam. O carcereiro, sabedouro do que poderia acontecer com si mesmo e com seus familiares, pelo compromisso e responsabilidade que ele tinha com aqueles presos, decide então arrancar da sua espada e tentar o suicídio. Mas Paulo, advertidamente instruído por Deus, grita, chama a atenção dele para que ele não fizesse mal algum e diz: olha, ainda há esperança para você. E o carcereiro então, sabendo de toda a circunstância em que eles foram presos, se ajoelha diante deles e diz: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E Paulo então fala no versículo de número 30: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta é a palavra-chave de toda essa história bíblica. Aquele carcereiro não estava muito preocupado com o que as autoridades iriam falar, ou estavam a fim de cobrá-lo pelo desfecho daquela situação. Ele havia pensado na sua casa, pensado na sua vida, sabia que estava perdido, mas o que Paulo disse para ele, que Jesus era a esperança dele. Talvez nesses tempos de pandemia, nesses tempos de dificuldades financeiras, de dificuldades em tantas áreas do nosso viver, nós temos pensado assim: não há mais solução. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, aquele que venceu a morte, que o Senhor pode fazer um terremoto acontecer na sua vida. E você saberá, como o apóstolo Paulo e Silas, que esse terremoto não é meramente algo natural, mas um terremoto espiritual. E quando o terremoto de Deus acontece em nossas vidas, ele nos abala. A palavra do Senhor nos chama a atenção, nos chama à realidade. E quando nós nos encontramos com a graça de Cristo, nós somos salvos. Que haja esperança no seu coração, que haja alegria de servir a Cristo nesse tempo, sabendo que no Senhor nós sempre seremos mais que vitoriosos. Quero desejar a você uma semana de vitória. Quero desejar a você que coloque a sua vida diante do Senhor, crendo
que o Senhor vai fazer o milagre que você precisa. Tenha esperança, tenha fé que o Senhor vai atuar com poder e graça. Eu quero te abençoar, em nome de Jesus. Forte abraço, que Deus te abençoe.